Esses dias eu encontrei uma amiga que falou: menina, eu dormi enxergando, acordei e eu consigo mais enxergar de perto. O que que é isso? E aí, a gente hoje tem um especialista maravilhoso que vai nos ajudar a entender o que é isso. Dr. Halim Feres Neto, oftalmologista com uma experiência incrível, com muita especialização e traz pra gente os avanços da oftalmologia moderna que tem transformado essa realidade, tá? Então, são técnicas novas que podem devolver muito mais a sua qualidade de visão e, consequentemente, sua qualidade de vida. Tá certo, doutor? Tudo bem, Seja Cláudia? muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui Obrigado. pra gente aprender sobre presbiopia. Vista cansada, Vista cansada. como chamam por aí, né? A presbiopia começa a acontecer desde que a gente nasce praticamente, né? Então, a gente tem... Posso usar esse esquema Claro. aqui? A gente tem dentro do nosso olho duas lentes. Uma lente é essa que está do lado de fora, chama córnea. E a gente tem essa lente menorzinha aqui, essa aqui, que é o cristalino, que está dentro do olho. O cristalino, quando a gente é jovem, ele é molinho, ele é maleável. Então, essa musculatura ao redor, ela estica e volta ele para a posição inicial para a gente poder ter a visão de longe, quando o olho está na posição de descanso, e de perto essa musculatura traciona e muda o formato dessa lente, né? E o que acontece quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo? Essa lente vai ficando mais dura. Então é mais difícil dessa musculatura mudar o formato dela. Então uma criança de 8 anos, se você colocar alguma coisa aqui, ela vai ler numa boa. Uma criança de 10 aqui, a gente só percebe que está piorando a hora que passa da distância que a gente então tá é gradativo. acostumado. Exato. Não é Olha, de um dia para o outro, porque um dia estava aqui, sua amiga estava lendo numa boa, o outro dia ela pôs aqui e falou, putz, não, tem que ser aqui. Né? E aí que a gente percebe por volta dos 40 e poucos anos. porque aí vai mudar, na verdade, o nosso hábito de leitura. O braço fica curto. Entendi. A gente vai até um limite achando normal, né? Aqui tá normal. Quando você fala tem que ser aqui, você fala, ei, que esquisito. É aí que a gente precisa de fazer alguma coisa. Geralmente a gente começa Com óculos. com isso aqui, né? Então você põe o óculos, aquilo que estava ruim para cá, volta a ficar bom, mas aí piora para longe. Por isso que quando a pessoa tá lendo aqui e você chama ela faz assim, né? Porque para longe, se a pessoa tem vista boa, quer dizer que os óculos vão mais atrapalhar do que ajudar. Exato. Isso foi uma coisa que eu fiquei meio apavorada, assim, quando eu descobri que estava com presbiopia, porque eu falei, como é que eu vou fazer? Vou pegar uma ficha para ler, aí ponho óculos. Aí quero continuar apresentando o programa, aí tiro óculos. Aí quero falar com o médico, aí tiro óculos. Vou ver uma coisa... Eu falei, não dá. Aí eu fiz uma coisa diferente, que também queria que você falasse um pouquinho, que é a monovisão. Eu uso lente de contato para perto num olho só. Então, esse meu olho tem lente, esse meu olho não tem nada. Funciona super bem para mais ou menos 60% das pessoas. 40% não conseguem se adaptar com monovisão. O que você fez? Você, como tinha os dois olhos, tem os dois olhos bons para longe, foi até mais fácil. Você colocou a lente para perto num olho só. Quem, por acaso, já tem os dois olhos ruins para longe, quem é míope, né? A pessoa usa miopia, tem óculos de miopia desde os, 7 anos de idade. O que essa pessoa percebe é o contrário, porque o míope enxerga muito bem de perto. Então, eu não tenho vista cansada, eu enxergo bem de perto. Pois é, põe seus óculos para você ver. Então, essas pessoas chegam no consultório, às vezes, com 40 e poucos anos e falam que o óculos está bom para longe, que a vista de perto é boa, mas quando elas estão com óculos, o óculos está começando a atrapalhar. Porque aí ela já não consegue enxergar bem para longe. Exato. Para perto, na verdade, né? Meu sogro, por exemplo, que aliás é seminarista, ele usa óculos para longe. Aí, para ler, ele faz o quê? Ele, diferente de quem tira os óculos para enxergar de longe, não. Ele quer enxergar de perto, ele faz assim. Né? Porque os óculos atrapalham para perto o óculos de longe. Entendi. Então tem isso para quem tem miopia, por exemplo. Por quê? Porque o músculo lá dentro, antes o óculos estava corrigido e o músculo fazia o trabalho dele para trazer a imagem para perto de qualquer jeito. Esse músculo começou a ficar ruim, o óculos começou a atrapalhar para perto. Então quem tem miopia não vai ter presbiopia? Quem tem miopia tem presbiopia também, só que quando está sem correção nenhuma, vai ter a visão boa para perto, em compensação vai ter a visão ruim para longe. Tá. Então, o que o míope faz? Voltando ao assunto da lente de contato.
em vez dele deixar a lente num olho só igual você, às vezes ele tira a lente do outro olho. Aí fica o olho normalmente bom para perto e o outro olho bom para longe. Então, você diminui um pouquinho. Pode fazer a monovisão da mesma coisa, uma lente só, mas é que uma vai enxergar melhor para longe e outra... Tá. E o olho que não tem lente, o que não tem lente vai enxergar bem para perto. Ou você diminui um pouquinho do grau de um dos olhos e funciona, como eu falei, em 60% Mas a das gente pessoas. perde um pouquinho, doutor. Eu noto que eu perco um pouco da dimensão das coisas, né? Às vezes eu acho que algo tá mais perto, mas tá mais longe. Eu perco um pouco essa sensibilidade do 3D. Existe uma solução mais assertiva, já que a gente está vendo toda a tecnologia da medicina? Cláudia, monovisão é um quebra-galho. Funciona bem para você que não pode ficar fazendo aqui assim no ar ou não quer fazer. Até poderia, mas eu não quero. E do jeito que eu sou, ia ser um tal de perder óculos. Tem que ter um em cada canto. Uhum. Então, o que a gente pode fazer que não é um quebra-galho, que é mais permanente e funciona melhor? Eu, por exemplo, sou operado. Eu fiz uma técnica que chama Presbyond, posso falar o nome, e que um olho é melhor para perto, um olho é melhor para longe, parecido com você, só que o foco dos dois olhos, ele está esticado. Então, a diferença de um olho para o outro é menor do que para você. Então, eu tenho visão boa para perto, para intermediário e para longe, contínuo, e um olho não atrapalha o outro, porque, na verdade, eles são mais parecidos do que o seu. Então, isso é o que a gente faz, por exemplo, em alguém de 46, 45 anos que começa a ter isso. E aí, quando faz essa cirurgia, não existe progressão? Porque o que eu já notei, quando eu comecei, eu coloquei uma lente para perto de 1 grau. Aí depois eu aumentei para 1,5. Aí agora eu já coloquei de 2. Sim. Porque vai progredindo a presbiopia. Quando opera, não tem progressão? Bom, progride porque a gente está vivo, né? Vamos continuar assim, né? Então vai progredir mesmo com a cirurgia? Vai progredir. A cirurgia laser, ela consegue melhorar a qualidade de vida, diminuir muito a dependência dos óculos e geralmente até eliminar. E tem uma gordurinha para, à medida que progredir um pouco, a gente continuar sem óculos. Alguém de 45 anos tem uma acomodação, né, que é o nome que a gente dá para essa musculatura fazer esse movimento, melhor do que alguém de 55 ou 65, tá? Então, eu tenho pacientes de 60 e poucos anos que não usam óculos para nada, mas tem alguns que às vezes usam para letra miúda. O resto continua não usando. Acorda, pega o WhatsApp, fala bom dia para todo mundo. Quem ainda lê jornal de papel consegue ler. Dirige, faz tudo sem, mas assim, vai ler a bula do remédio, talvez aí ainda use um óculosinho quando for mais velho, tá? Isso pode acontecer, mas a gente também pode fazer um ajuste com laser. Faz de conta que você fez laser agora, daqui 10 anos ou 5, você fala, Aline, piorou para perto, piorou para longe, a gente consegue voltar e fazer mais um ajustezinho, vai durar mais 5, 10 anos. Enquanto você não tiver catarata, pode ficar sem óculos só fazendo laser quase sempre. Enquanto eu não tiver catarata, significa que todos nós teremos catarata um dia? Catarata é igual cabelo branco, ruga, difícil quem não tenha. Até existe, mas é muito raro. Você pode ter catarata com 65 anos, pode ter catarata com 85 ou pode não ter, né? Mas em algum momento, se você viver o suficiente, vai ter catarata. Ah, e aí, com catarata, o tratamento é cirúrgico. Catarata é... Vamos voltar aqui no meu esqueminha? Pode mostrar para mim aqui. Aqui. Lembra dessa lente aqui que é o cristalino, que começou a ficar mais endurecido lá por volta dos 40 anos. Esse é o começo do processo de envelhecimento dessa lente. À medida que a gente vai ficando mais velho, ela, além de ficar mais dura, ela vai ficando menos transparente. Então, ela era assim, de repente ela fica assim. Vai ficando opaca, né? É, vai ficando opaca. Por isso chama catarata, porque o autor que descreveu isso devia ser poeta e não médico. Comparou com as cataratas, a espuma da cachoeira. Acho até que ele não foi muito feliz nesse nome, não, porque as pessoas confundem demais pelo nome a catarata com o pterígio, por exemplo, que é uma condição que eu tenho no meu olho. E o pterígio, sim, eu acho que parece mais uma catarata, porque é uma pelezinha, assim, que parece que tá chovendo aqui, né? Ah, sim, faz todo sentido. Não é? Muita gente chega no consultório falando que tem catarata e você vai ver e é pterígio. Pois é, É um nome comum. Quer mostrar? Quem é que quer mostrar aqui o que é o pterígio? Fica sempre vermelhinho, meio irritadinho. Dá pra ver? Quem que... Tem que ser... Ah, é o Will. Olha lá. Ó, vou virar pra lá, ver se deu pra ver, doutor, no monitor. Dá pra ver Deu no pra ver? cantinho, pertinho do nariz. Esse é o pterígio, mas que pra mim lembra uma catarata, lembra. Né? Parece uma cachoeirinha.
que é mais vermelho do que uma catarata, né? Mas tudo bem. Uma cachoeirinha iluminada com luzinha Pois vermelha. com luzinhas. Tá certo. Doutor, eu vou voltar para a gente abrir também para a participação de quem está em casa. A gente tem aquele momento que fica parecendo uma consulta, mas não é. E nada exclui uma consulta boa com um bom oftalmologista. E a gente vai falar de outras situações também. Já deu para você entender um pouco sobre presbiopia, um pouquinho de catarata, mas é claro que existem outras coisas que a gente vai conversar. Então, vou te convidar para sentar ali no sofá e a gente já conversa mais. Você mandou sua pergunta, Vida Melhor Oficial. Manda, Vida Melhor Oficial. Corre lá no Instagram, manda porque dá tempo, tá certo? Agora vamos lá, de volta com o Dr. Alim, oftalmologista, muito experiente, um grande especialista para a gente falar um pouco sobre a saúde dos olhos. Doutor Alim, eu fico muito contente de você estar aqui, porque a gente às vezes é negligente com os nossos olhos, né? A gente enxerga, parece que tá natural. E não faz uma prevenção, não faz um exame. Toda pessoa deveria passar no oftalmologista pelo menos a cada quanto tempo? Depois dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano, tá? A gente teve, agora nesse último mês, teve o mês do glaucoma. E estou dando um exemplo de uma doença que ela é progressiva e silenciosa. Então, porque o glaucoma, a gente começa a perder a visão de fora para dentro. E demora muito para isso acontecer, às vezes décadas. Então, a pessoa só percebe quando começa a esbarrar na parede ou quando se assusta na hora de atravessar a rua. Mas aí já perdeu grande parte da visão, sabe? E, para ter ideia, quando a gente consegue perceber isso num exame, a gente consegue perceber antes de ter efeito na vida da pessoa. Porque dá para estagnar a doença Dá para ou tratar? estagnar, ou pelo menos desacelerar muito, mas não dá para recuperar o que perdeu. Tá, então se você deixar progredir, não volta. Pois é, infelizmente. Tá, glaucoma então é uma doença que a gente precisa prestar atenção e fazer a prevenção. Passou dos 40 anos, uma vez por ano. Uma vez por ano. No oftalmologista. Esse exame é feito no próprio consultório ou é um exame que a gente tem que fazer fora? Não, a gente mede pressão, vê fundo de olho no próprio consultório. Maravilha. Consultórios maiores, centros oftalmológicos mesmo, inclusive do SUS, tem os equipamentos também para você poder fazer até alguma coisa mais aprofundada quando o médico desconfia. Geralmente aí acaba tendo que marcar, né? Mas tem tudo. No Brasil é muito bom, a oftalmologia do SUS é muito boa no Brasil. Maravilha. A gente sabe que é muito boa, mas a gente também sabe que tem até uma fila grande para as pessoas que querem operar catarata. Catarata, se não fizer a cirurgia, ela pode ser revertida ou não? Sim, catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Então, quem está cego por catarata, se fizer a cirurgia, volta a enxergar? Se não tiver mais nenhum problema dentro do olho, volta a enxergar. Se o problema for só a catarata, opera a catarata, volta a enxergar. Perfeito. É 100% reversível. Ó, a Rê Reis já mandou a pergunta dela. Boa tarde, tenho glaucoma. Posso fazer a cirurgia a laser? Tem uns fiozinhos que aparecem no meu olho direito. O que pode ser? Tem cura? Duas perguntas, né? Então, a primeira, se você tem glaucoma, se pode fazer cirurgia laser? Teoricamente, sim. Precisa ver o nível desse glaucoma, porque dependendo da técnica que a gente usa, a gente vai acabar aumentando um pouquinho a pressão nos olhos por alguns segundos, mas se for um glaucoma mais avançado, a gente não pode fazer nem isso. E tem outras técnicas onde acaba tendo que usar colírio anti-inflamatório por mais tempo, que também pode subir a pressão, e aí vai precisar de um acompanhamento mais próximo para poder controlar isso se acontecer. Mas não é uma contraindicação absoluta. Vou dizer que, dependendo do estágio, pode ser uma contraindicação relativa. Precisa avaliar caso a caso. Os fiozinhos que ela pergunta que apareceram nos olhos dela. Às vezes, o que eu estou imaginando que é, né? Sem olhar é muito difícil, né? Mas a gente tem uma gelatina dentro do olho que chama humor vítreo. E às vezes as pessoas falam que vem um mosquitinho ou uma teinha de aranha. Então deve ser esses fiozinhos que ela está falando. Esses fiozinhos provavelmente é uma sujeirinha que você tem dentro do olho que está relacionada com essa gelatina que chama humor vítreo. Isso não é nada demais, até 1/3 das pessoas tem. Mas para ter certeza que é isso, a melhor coisa é procurar um oftalmologista, dilatar a vista. Aí o seu oftalmologista vai ver bem a retina e ver se não tem mais nada. Provavelmente não tem, mas eu não posso te dar certeza sem avaliar. Joia. Cláudia Tomás, minha xará. Meu nome é Cláudia, tenho 55 anos, já tentei lente multifocal, mas não me adaptei de jeito nenhum. Fico tonta, desconfortável. Existe alguma alternativa moderna para quem não consegue usar multifocal?
Cláudia, você pode ter usado lente de contato multifocal ou lente de óculos multifocal. Isso não entendi, mas assim, além de lentes, óculos e lente de contato, existem sim opções, como a gente falou agora há pouco, do laser. Outra coisa que a gente pode fazer acima dos 55 anos, se o cristalino já está um pouquinho mais amareladinho, seguindo aquela linha de amadurecimento que eu falei, é antecipar a cirurgia de catarata. Então, a gente meio que previne a catarata, porque tira a lente antes de aparecer. É até uma cirurgia que, teoricamente, ela é mais rápida, porque o cristalino está mais mole ainda, a gente aspira mais fácil. E o que a gente faz? Hoje em dia, quando a gente faz cirurgia de catarata, tira aquela lente que eu mostrei que está suja e coloca dentro uma lente nova, transparente. E essa lente pode ter todos os focos nela. Ah, então a pessoa já resolve tudo. Resolve tudo. Olha que beleza. E o que acontece? Antes se fazia lá com 80 anos, quando aparecia a catarata. E alguém falou, poxa, será que não dá para fazer antes, né? Porque se eu fizer com 40, eu vou ter 40 anos a mais sem óculos. Aí falaram, não, 40 é muito arriscado. Então, quando que a gente começa a diminuir o risco e ter o benefício? A partir dos 55 anos dá para fazer. Porque aí o risco de você fazer com 55, a retina, o humor vítreo, essa gelatina, já estão mais preparados para esse procedimento, porque Deus é sábio nas coisas dele, né? Então, a hora que pode fazer é a hora que já está tudo pronto lá dentro para fazer. E aí você tira o cristalino que já não está mais focando bem para perto e coloca lá dentro uma lente que foca para tudo. Mesmo que a pessoa não tenha ainda catarata? Mesmo que ainda não tenha catarata. E já está prevenindo para que ela nunca vá... Aí não vai ter. Olha que beleza. Tá vendo? Essa é uma cirurgia que seria interessante até eu pensar em fazer, né? E aí é mais permanente do que o laser. Né? Você me pergunta, o laser vai evoluir? Vai, mas eu tenho 48 anos, para mim é muito cedo para fazer a troca do cristalino. Mas de 55 para frente, você já pode pensar nas duas coisas. Joia, tá vendo só que beleza? Uma cirurgia dessas, como é que é? Quanto tempo de cirurgia? Ela é feita no hospital? Qual delas, o laser ou a catarata? Essa cirurgia de catarata que coloca essa lente. A catarata é feita em ambiente hospitalar, pode ser feita em ambiente ambulatorial também, sem internação. Não se interna para fazer isso, geralmente. Geralmente você faz uma internação em hospital dia e libera o paciente no mesmo dia. Como é a anestesia para essa cirurgia? Anestesia é uma sedação como se você fosse fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, né? Não faz com anestesia geral, geralmente não precisa. E o pós-operatório de uma catarata? Não pode ir para academia e levantar peso por 2 semanas. Não pode mergulhar na água hidroginástica, essas coisas, por 1 mês. Mas, por exemplo, se a gente fizesse a sua catarata hoje, amanhã você poderia estar aqui apresentando o programa normalmente. O olho não fica vermelho, não existe desconforto. Pode ficar um pouquinho embaçadinho, assim, nos primeiros 2 ou 3 dias. A gente faz um olho, espera 1 ou 2 semanas e faz o outro, para dar tempo dele ficar bom. E não tem dor. Não tem dor. Olha que beleza. Tá vendo só? Já considera aí essa possibilidade, né? Agora, e o laser, doutor? A cirurgia a laser. A gente chama de cirurgia porque é quase que um procedimento, né? Mas é uma cirurgia, né? Eu acho que você não pode desmerecer uma coisa que é séria, que a gente toma muito cuidado, tem asepsia, tem que entrar no centro cirúrgico para fazer. Então, você diminuir e falar que é um procedimento, na verdade... É injusto, né? É injusto e, sim, tem que lembrar que, né, como qualquer procedimento cirúrgico, existem os riscos inerentes dele, que são baixíssimos, mas existem. E é uma cirurgia, né? Então tem que ser levado a sério, não é fazer no shopping. Né? De jeito nenhum, né? Aliás, a gente tem visto hoje umas coisas absurdas, assim, de fazer em shopping. Eu acho que tem que tomar muito cuidado e você precisa sempre ter um bom médico, né? Mas essa cirurgia laser, ela é muito rápida, Aí a gente faz os 2 olhos em 10, 12 minutos. Nossa, é muito rapidinho. Faz com colírio. O paciente levanta e, geralmente, é super legal. A cirurgia de hipermetropia, de presbiopia, geralmente, quando o paciente levanta, eu já dou alguma coisinha para ele ler e ele já lê. Eu já dou a receita para ele ler antes de ir embora, ele já está lendo a receita. E já sai com o olho bom ou com o olho vermelho? Não, sai embaçadinho, tampado, demora alguns dias para melhorar. Você tem a questão da neuroadaptação, porque lembra, igual você falou que você colocou a lente e já saiu andando, é raro, né? Geralmente a gente estranha no começo, mas assim... Não, você estranha, sair andando num shopping, que eu me lembro até hoje. Eu falava, eu tô um pouquinho tonta, então. assim, mas rápido. Eu não queria usar óculos, porque eu sabia que não ia ser bom pra mim, que eu ia perder o óculos
de monte, então eu falei, vou me adaptar. Geralmente não te limita, É. mas pode incomodar um pouquinho nos primeiros dias, sim, até acostumar. Perfeito. Estamos aprendendo bastante, né? Pergunta da Lucila Ribeiro. Boa tarde. Tenho alguns problemas desde a infância. Quase não enxergo do olho esquerdo desde que nasci. Já fiz cirurgia de estrabismo no olho esquerdo e de correção nos 2 olhos, pois tinha astigmatismo e hipermetropia. Hoje, com a presbiopia, tenho uma dificuldade maior para ler, mesmo usando óculos. É normal isso? Assim, não é normal, porque você, na verdade, tinha o estrabismo, tem esse olho preguiçoso, né, a ambliopia. Então, tudo é uma dificuldade a mais, né? Mas, assim, você ter mais dificuldade porque agora também tem a presbiopia, isso é normal, né? A gente imagina que você, como tinha hipermetropia, você operou e muitas vezes o grau da hipermetropia volta depois da cirurgia, ainda mais se você já operou faz bastante tempo. E aí você tem o grau de longe, que, sei lá, 1,5 de hipermetropia. E você soma nisso o grau de perto da presbiopia. Então, ela às vezes tem 1,5 para longe e tem mais 2 para perto, 3,5 para perto. Enxerga bem de um olho só. Então, a gente ainda usa multifocal. Quer dizer, tem um monte de coisa aí que está atrapalhando, mas que bom que você tem um olho que é melhor e que é bom, né? É isso, a gente reclama de um lado, mas a gente tem sempre que pensar nas coisas boas que a gente tem para continuar agradecendo, que isso vai dando força para a gente viver melhor, não é verdade, doutor? É. Faltou falar alguma coisa sobre saúde em relação aos nossos olhos? Acho que a gente falou de prevenção, quando eu falei, dei o exemplo do glaucoma, mas a prevenção é para N outras doenças. A gente tem que cuidar bem dos nossos olhos, né? A gente falou das opções para presbiopia, né? Então, por que que acontece? Falamos de óculos, lente, laser, troca de cristalino, falamos até de cirurgia de catarata. Eu acho que está bem completo, você não acha? Eu acho. Eu sempre gosto de saber mais. Por mim, eu ficaria conversando horas sobre saúde, porque, gente, conhecer nosso corpo nos dá a chance de cuidar melhor dele, né? Mas por isso é que a gente tem aqui sempre 2 momentos com médicos maravilhosos no Nossa Vida Melhor. Eu quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigada. Uma Páscoa lindíssima para você e para você todos e para os sua seus. família também. Olha, Obrigado. doutor Alim Feres Neto está no DR Alim, é com H e 2 L's, tá? DR Alim. Lá você coloca conteúdo de oftalmologia. Basicamente, oftalmologia. Então entra lá porque você vai gostar. DR Alim. E aí você vai aprender bastante também a cuidar melhor dos seus olhos. Obrigado Obrigada, pelo doutor. convite. Adorei. Foi uma alegria te receber. Até a próxima, Até, tá se bom? Deus quiser.